O Jornal Centro-Sul recebe o economista e doutor em economia Otílio Rodrigues, que interage de Campinas, em São Paulo. Otílio Rodrigues, a URV surgiu há mais de 30 anos. O que ela deixou de positivo para a economia, especialmente para o mercado financeiro? Se costuma dizer que o brasileiro tem memória curta, né? Que nós não cultivamos assim a história, né? E um grande pensador disse uma vez que o povo que esquece a história é condenado a viver novamente todos os seus erros. O pensamento conservador, ele propõe que nós devemos uma dívida a todos aqueles que vieram antes de nós, que nos legaram este mundo. Como o mundo atual que nós estamos vivendo, nós não temos nenhuma garantia, nenhuma segurança de que mundo nós vamos legar para as gerações futuras. Mas eu diria, eu tenho, assim, pelo pouco que eu estudei de economia, eu vejo que a URV e o Plano Real foi uma engenhosidade, foi de uma inteligência, uma inovação, uma criatividade que deixou marca. Nós temos um sentimento de gratidão e deveríamos relembrar a importância desse fato para a nossa história atual. Porque é claro que hoje nós não vivemos o melhor dos mundos, a gente vive muitos problemas, mas quem como nós aí, os mais velhos que viveram a década de 70 e 80, se lembra dos conflitos e da situação traumática que nós vivíamos naquele tempo por conta da inflação. A gente não tinha paz de espírito, né? Vamos lembrar que a gente tinha que receber o dinheiro, o salário, e tinha que ir imediatamente ao supermercado porque os preços eram reajustados todo dia, toda hora. Só para lembrar aqui, vocês, que o ano de 1989, a inflação brasileira chegou a 1.972% de taxa de inflação anual. Você já imaginou o que é isso? Basta lembrar o seguinte, vamos colocar aqui um exemplo. Imagine alguma coisa que vale no início do ano R$10 e no final do ano valeria R$210. Uma correção de 20 vezes o valor. Isso desestabilizava toda a estrutura produtiva do país e aí com todas as consequências que a inflação traz. Então a URV foi uma engenharia econômica, né? Eu citaria 3 grandes economistas, né? Que foi o André Lara Rezende, o Pércio Arida e o Edmar Baixa. Quem estudou economia sabe da importância desses 3 grandes cabeças para o que nós estamos vivendo atualmente. Porque nós até já falamos aqui anteriormente de todos os planos que aconteceram, todos os governos que assumiram o Brasil, desde Getúlio Vargas até Lula. Cada governo que entra cria um plano mirabolante. Vamos voltar um pouco à década de 60, lá, quando começou a construir lá no final da década de 50, 60, e o Juscelino com aquele sonho megalomaníaco de construir Brasília. Construiu Brasília, foi importante para a integração nacional, mas deixou uma herança terrível de inflação que repercutiu e a sociedade brasileira pagou muito caro por isso. Vieram os governos militares, né? E aí também a causa da inflação brasileira não é somente a construção de Brasília. Na década de 70, de 60, principalmente 70, né, até a década de 80, a economia brasileira era muito fechada. Quando uma economia é fechada, os custos de produção não são eficientes. Se tem alguém produzindo algum insumo, alguma mercadoria, algum produto a preços mais baratos, essa economia não tem acesso. E isso tem repercussão na inflação. Uma provável explicação para a inflação renitente que atacou o Brasil nas décadas de 60 e 70, além dos desmandos e da falta de boa gestão do setor público, nós podemos colocar também na conta o fato de viver uma economia fechada, que só veio a se abrir, e aí que é hoje o colosso que é a economia brasileira, a partir do infeliz Collor lá na década de 90, né, mas que pelo menos fez uma boa medida, que foi abrir a economia brasileira. Já se vão 30 anos do lançamento do Plano Real. Vamos lembrar também que foi no dia 28 de fevereiro, lá em 1986, que foi lançado o famigerado Plano Cruzado. O Plano Cruzado promoveu o congelamento de preço, uma ideia estapafúrdia que nunca deu certo em lugar nenhum. A inflação estava ali em torno de 10% ao mês, conseguiu reduzir para 1% ao mês
com congelamento de preço. Só que um ano depois já estava em 20% ao mês. Então, o Plano Bresser, em 87, também pegou essa inflação aí de 20%, conseguiu reduzir para 4%, 5%. Um ano depois, já estava em 37%, 40%. Nós vivemos, assim, dramas, conflitos terríveis com a inflação e todas as consequências que isso causa do conflito distributivo, porque a inflação, ela é o pior dos impostos, porque os agentes poderosos, os mais ricos, os bem dotados, eles conseguem se proteger. Primeiro porque eles conseguem acesso ao mercado financeiro e a aplicar e remunerar os seus investimentos. E segundo, porque as empresas têm poder de reajustar os seus preços, né? Então, eles ganham de duas maneiras. Eles conseguem manter o valor do seu investimento, do seu patrimônio, e simultaneamente conseguem reajustar os preços dos produtos que eles cobram e dos serviços. Já o pobre, ele não tem esse poder. Foi uma chaga, né? Uma chaga que nós conseguimos resolver. E se hoje nós não estamos bem e numa situação tranquila, mas a gente tem que resgatar e valorizar e celebrar essa conquista que foi o domínio da inflação, porque a inflação atrapalha o investimento, gera desemprego, gera baixo crescimento, acaba com o investimento, e a URV foi uma grande inovação brasileira que a gente tem que celebrar. Qual a ligação da URV com o Plano Real? A ligação entre a URV e o Plano Real, essa transição, e os políticos, Itamar Franco e o Fernando Henrique Cardoso. O Itamar Franco era o presidente, e o ministro, né? O Itamar Franco naquela época era o presidente e o Fernando Henrique era o ministro da Economia. Foram eles que patrocinaram politicamente, né? Porque o Plano Real não foi só a URV, né? A grande engenhosidade do Plano Real foi porque eles conseguiram criar com a URV o que seria o que podemos chamar hoje de uma moeda virtual, né? E aí foi, claro, houve todo um consenso político, né, que foi administrado aí pelo Itamar Franco e pelo Fernando Henrique no Congresso. Foram muitas medidas que foram adotadas, mas essa foi a mais importante, que foi a indexação, né, porque para acabar com esse efeito inercial, esse automatismo dos reajustes por parte dos empresários e a pressão dos salários por parte dos trabalhadores, que gerariam inflação, que se realimentaria, né? Então, foi feito uma indexação, indexou, criando a unidade real de valor, a URV, ao dólar, que o Brasil tinha lá em 87, né? 87 com o Bresser, né? Foi uma situação de quando ele não conseguiu pagar a dívida brasileira, e aí teve que fazer uma renegociação e que permitiu em 94 trazer novamente a credibilidade internacional e permitiu a indexação da moeda brasileira, a URV. Então todos os contratos, todos os salários, todos os preços eram expressos em URV, atrelada, vinculada ao dólar, e com isso não havia, a inflação foi reduzida para menos de 1% ao mês. Mas teve também efeitos e teve um custo, né? O Plano Real teve um custo alto para a sociedade brasileira. O fato de indexar, de vincular, de expressar, então, todos os contratos, todos os preços, todos os salários não eram expressos mais em cruzeiros, porque com o Collor voltou a ser cruzeiro de novo a moeda, né? Porque vamos lembrar que lá em 86 foi criado o cruzado, depois no Plano Verão em 89 criou o cruzado novo, o Collor em 90 voltou ao cruzeiro, e aí em 93, 94 o Plano Real criou o real. Então essa indexação vinculando todos os preços sendo expressos em URV acabou com a inflação, porque eliminou o efeito expectativa. O custo é que a indexação ao dólar, para não prolongar muito nesse assunto que é tecnicamente econômico e o leigo muitas vezes não consegue compreender, o fato de indexar. Vamos lembrar que lá no início do Plano Real, R$1 valia $1, porque em 94 começou o real. Houve um desequilíbrio das contas externas, porque aí as importações ficaram mais baratas e a gente importava tudo. Isso gerou um desequilíbrio na balança de pagamentos, e aí teve que fazer uma maxi desvalorização lá um pouco mais à frente, lá em 1999. Mas foi mais ou menos esse contexto que a gente pode dizer que o legado do Plano Real
foi o mais bem sucedido de todos os planos que já aconteceram na história econômica brasileira. Foi uma grande conquista para a sociedade brasileira.